E, Pedro, numa situação aí um ataque tão, né, assim, assustador que a gente viu nesse final de semana, com um bilionário, dono de uma rede, né, de uma plataforma, dizendo que não vai cumprir ordens judiciais da Suprema Corte do Brasil e atacando o ministro. Na sua opinião, o que isso significa? Isso é grave, né? Porque, na realidade, a ordem judicial você pode criticar, o sistema tem que comportar críticas à ordem judicial. Eu diria críticas com o sentido de melhorar a democracia e o sistema de justiça, não de destruí-lo, óbvio. Mas é possível, sim, é saudável e é necessário que hajam críticas à decisão judicial, porque a decisão judicial é a decisão final dentro do Estado, né? O judiciário é que é o guardião da Constituição no nosso sistema. Então, ou seja, quem decide por último, quem interpreta a Constituição. Então, a única forma que você tem de corrigir erros é fazendo críticas e criando... O Lênin usa aquela expressão constrangimento epistemológico. É um constrangimento teórico que você cria nos caras deles terem que se ajustar. Então, a crítica é sempre bem-vinda, desde que seja uma crítica que não queira, obviamente, destruir o sistema, né? Mas uma crítica que queira melhorar o sistema. Né? Então, mas a ordem judicial se cumpre. Uma democracia, sim, não tem outro jeito de funcionar. Né? Porque senão é selvageria. É o mundo da força e não o mundo da regra. Né? Que é mais ou menos o que esse sujeito propõe. Ele deu uma declaração, esse Musk, de que ele acha que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Ele falou, sou um imperador... A frase foi essa, sou um imperador absolutista da liberdade de expressão. Só 2 direitos que eu me lembro devem ser absolutos. O de não ser escravizado e o de não ser torturado. Né? São 2 direitos que são absolutos, que não cabem relativização, vamos dizer. Os outros direitos, eles têm um problema. Para serem universais, e todo direito deve ser universal, por isso é que se usa a palavra direito, porque ele tem uma tendência à universalidade, ele é o contrário da ideia de privilégio. Privilégio é uma prerrogativa para alguns poucos da sociedade. Direito é algo que tem a pretensão de ser uma prerrogativa exercida por todos. Ora, para poder ser uma prerrogativa exercida por todos, você precisa fazer um ajuste no exercício da prerrogativa de cada um. Ou seja, o direito necessariamente é limitado, é um ônus dele ser universal. Quando ele não é limitado, é porque ele não é direito, ele é privilégio. Só alguns vão poder exercer. Quem tem a força. Isso não é nada novo que eu estou falando. Locke falava... Livre é o sujeito que é o dono do próprio corpo e que não pode ser dono do corpo do outro. Isso é que é direito de liberdade, é ser dono do próprio corpo e não poder ser dono do corpo do outro. Porque se eu posso ser dono do meu corpo e posso ser dono do corpo do outro, é um privilégio. Então, por exemplo, o direito de livre expressão precisa ser ajustado no próprio interior do exercício do direito de livre expressão pelas pessoas em geral. Por exemplo, eu tenho direito à livre expressão de pensamento, defender os valores que eu quiser. Mas eu não posso fazer isso ofendendo, por exemplo, o direito à livre expressão afetiva do outro. O ser humano não tem só direito a livre expressar pensamento. Nós temos direito a livre expressar afetos, porque nós precisamos disso. É a única, talvez, espécie animal que precisa disso. Exprimir afetos. Eu namoro uma moça, eu vou para a praça pública, saio de mão dada com ela. Eu caso, eu uso aliança. O ser humano precisa exprimir afetividade. Mas eu não posso usar, por exemplo, meu direito a defender valores que se chamam conservadores, para mim são reacionários, e com isso querer inibir de alguma forma o direito à livre expressão afetiva do povo LGBT. Não posso fazer isso. Você pode ver, os conservadores, Renato, eles são interessantes. Eles não falam contra a prática sexual ou afetiva LGBT. Eles falam contra a expressão. Não, legal é o gay que é discreto. Quantas vezes você já ouviu falar? Pô, aquele gay é legal, ele é discreto. Ele é mais masculino, né? Ou seja, é o sujeito que não pode exprimir sua afetividade. É isso que eles querem reprimir. Então, eu exerço, passa a ser um privilégio eu exercer a liberdade de expressão que pode reprimir a liberdade de expressão do outro. Porque a lógica de eu ter livre expressão é que eu tenha livre expressão e não posso impedir a liberdade de expressão do outro.
Porque senão não há direito à livre expressão, a privilégio. No fundo, o que ele prega é isso. Por quê? Porque ele tem poder. Ele é um dos caras mais ricos do mundo. Ele é dono de uma das principais redes de comunicação do mundo. Então, ele tem poder. Ele comunica o que ele quiser. O que ele não quer, os outros comunicando. Né? A essência é isso. Então, temos que tomar cuidado. Esse mimimi de liberdade de expressão que ele fala é uma forma de exercer uma livre opressão sobre a liberdade de expressão do outro. Nós temos que ter essa cautela, né? Não confundir liberdade de expressão como direito com liberdade de expressão como privilégio, que é livre opressão. É isso que esses caras querem, né? Não existe país no mundo que não tenha limites à liberdade de expressão. Eu vi muito no Twitter, muita bobagem. No Twitter é impressionante como se fala bobagem, né? Estados Unidos é um país que há uma livre expressão absoluta. Não é verdade. Primeiro, o caso na jurisprudência norte-americana, e lá os precedentes é que são a regra, que estabeleceu a amplitude, a ampliação do direito de livre expressão, e deve-se dizer, Renato, enquanto eram processados radicais de esquerda, não houve ampliação do direito. Na hora que foi processar um radical da Ku Klux Klan, aí houve ampliação do direito, né? Então tem essa seletividade ideológica nos Estados Unidos, que é muito comum lá. Mas, de qualquer forma, mesmo nesse caso da Ku Klux Klan, que é o caso Brandenburg versus Ohio, quando houve o caso, qual que foi a amplitude que houve? Antigamente, nos casos anteriores, se dizia não é protegido o discurso que estimula a violência política. Ele pode ser extremista, mas não pode estimular a violência política. Esse caso falou, a estimulação de violência para refugiar a proteção do direito de livre expressão deve ser potencial, ou seja, deve ter a potencialidade de se realizar. Então, tornou um pouco mais restrita a possibilidade de você, vamos dizer, estabelecer repressões à liberdade de expressão no campo político. Mas não é só isso que tem lá, não. Então, primeiro, esse caso já estabelece limites, então não é verdade que não tenha limites. Você não pode produzir, nos Estados Unidos, discursos políticos extremistas que tragam uma potencialidade de violência. Então, você não pode, então já é um limite. Mas, além disso, gente, a questão da segurança nacional nos Estados Unidos. Sob o discurso de segurança nacional, muita gente é punida. E tem não só livre expressão reprimida, sua própria liberdade física. Até pouco tempo atrás, as Forças Armadas podiam prender uma pessoa acusada de crime contra a segurança nacional por 90 dias sem comunicação com a família e com o advogado. Era do Patriotic Act, que autorizava a tortura. E perguntem para o Assange se essa história de liberdade de expressão face à segurança nacional é tão livre assim. Perguntem para ele. Ele é uma boa fonte para o Elon Musk consultar, né? Opa, Assange, falando essa bobagem na internet. Quer dizer, olha o tipo de abuso. O sujeito, porque ele publicou informações como jornalista, ele não vazou as informações. O servidor público comete crime quando vaza informações sigilosas. O jornalista, quando divulga, não. Aqui no Brasil, todo dia tem informação sigilosa de inquéritos, investigações vazadas por jornalistas, nem devem ser processados os jornalistas. Se há interesse público, ele divulga a informação. O Assange nada mais fez do que veicular informações recebidas do interior do Estado, né? Criar um mecanismo de veículo. Por isso, olha o que está acontecendo com esse homem. Está sendo torturado a público pelo governo norte-americano, que está usando todo o seu poder para acabar com a vida desse sujeito, né? Quer dizer, que aonde que vem me falar que os Estados Unidos têm liberdade de expressão dessa forma? Isso é mentira, isso é falso. Falso no plano técnico-jurídico, falso no campo político. Porque no plano técnico-jurídico existem sim limitações e no plano político existem abusos cometidos todo dia. Então não é verdadeiro isso. Segundo, a Alemanha não é democrático? Para essa gente, a Alemanha não é democracia? A Alemanha tem uma lei de defesa da democracia e da Constituição, em que há vigilância dos grupos extremistas para que não possam transbordar o limite da violência. E mais, há uma polícia encarregada só disso. É uma espécie de uma estrutura policial, são agentes civis, mas são como se fosse uma polícia incumbida de vigiar a violência extremista, em especial de direita. E não é uma democracia, a Alemanha? Né? No Brasil, nós temos a Lei de Defesa da Democracia, que estipulou como crime, sim, certas condutas de ataque aos poderes e à democracia.
aprovada no governo Bolsonaro e sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro. As pessoas se esquecem disso. Eu participei do processo de debate dela no Legislativo, junto com o Paulo Teixeira. Podíamos até um dia fazer um debate aqui sobre isso, Renato, com o Paulo. Né? Eu acho que seria bem legal. Porque todo mundo esquece que nós produzimos, ajudamos a produzir aquela lei. Mas foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, ele sabe que está cometendo crime quando ataca a democracia. Ué. Né? Então, e o Elon Musk tem que respeitar esses limites em cada país. Né? E vou dizer mais, a liberdade de expressão absoluta, como ele prega, atenta até contra o direito de propriedade. Se a China resolvesse promover uma série de robôs aí na internet, no próprio Twitter, anônimos, detratando os produtos das empresas do Elon Musk, derrubaria o valor dela na bolsa. Esse cara ia perder uma fortuna, né? Ou seja, limites à liberdade de expressão são essenciais para defender, inclusive, o direito de propriedade. Né? Esse é um exemplo, tem vários que eu poderia dar. Não é? Imagine a China agindo dessa forma, né, contra o Elon Musk. Porque é sempre fácil o sujeito defender direitos absolutos para ele quando ele é o poderoso. A selvageria é fácil rolar quando você é o mais poderoso. E quando você é o mais fraco? Eu queria ver o Elon Musk enfrentando os interesses comerciais da China. Ele age pianinho lá, né? Ele está pedindo medidas protecionistas do governo dos Estados Unidos, Pedro. Pois então. Não, e na China ele fica piano. O Twitter é proibido de rolar lá, de circular lá. E ele fica pianinho, né? Ele sabe o que pode acontecer. Mas a principal questão, ele defendeu claramente que perfis anônimos podem expressar uma liberdade de expressão absoluta. E se esses perfis anônimos atacarem os produtos dele com fake news? E se derrubarem o valor dele na bolsa? Ele vai cumprir essa regra que ele estabeleceu de não querer saber quem são os caras e deixar rolar sem consequência nenhuma? Duvido! E se as empresas dele são motivos para haver limites ao direito de livre expressão, por que não a democracia de um país não seja limite? Então, a fundamentação filosófico-política e jurídica dele é profundamente autoritária. Não tem nada de democrático. Esse sujeito quer fazer valer o poder dele. E quer enfrentar o Estado brasileiro porque ele fortalece a extrema-direita aqui e porque eu acho que a extrema-direita no mundo está preocupada com o que está havendo no Brasil, porque nós estamos dando um exemplo de como se defende a democracia dentro dos direitos humanos e do devido processo legal. Até agora Bolsonaro não foi preso. Lula ficou 600 dias preso. Até agora não tem nenhum quadro importante deles preso. Né? Então, tem erros do sistema de justiça? Claro que tem. O Alexandre erra de vez em quando, o STF erra de vez em quando. Errar faz parte. Né? Mas o sistema de justiça do mundo que não erre. Mas não há o que eles falam, uma persecução, etc. e tal. Não há. Né? Tanto que está todo mundo solto e todo mundo falando, inclusive do Twitter. A principal força do Twitter é dessa extrema-direita, né, falando. Então, não é verdadeiro isso. Né? Não é verdadeiro o que esteja vendo. O que está vendo são limites ao golpismo. Essa gente quer destruir a democracia. E a democracia está se defendendo. E eles estão preocupados, porque o Brasil está dando um exemplo para o mundo como é possível você defender a democracia, né, criminalizar quem ataca a democracia dentro dos limites dos direitos humanos e da Constituição. Esse é o resultado geral que tem apresentado até agora. Para manter isso, nós temos que ter o quê? Cautela e observar o devido processo legal. Então, no caso ontem, o ministro Alexandre resolveu botar o Elon Musk como um dos investigados. Sem problema nenhum, qualquer cidadão pode ser investigado. Esse homem não está acima do bem e do mal. E existem indícios que ele estimulou práticas atentatórias à democracia brasileira na rede. Indícios, mas não há provas. Eu não vi provas. O ministro Alexandre chega a afirmar na decisão dele que há provas de instrumentalização da rede para esse fim. Objetivamente, pelo que eu li na mídia, eu não vi provas ainda disso. Acho que existem indícios. Precisa haver investigação, verificar se a materialidade do delito vai ser mesmo comprovada, se a autoria vai ser comprovada, para daí a gente falar em processá-lo. Ou seja, é importante seguir o ritual do direito, devido processo legal e observação dos direitos das pessoas. Porque isso mantém a defesa da democracia no interior da própria democracia sem extravasá-la. Ô Pedro,
Eu já passo para você, Sinara. Eu sei que você chegou antes, mal deu bom dia, né? Vamos dar bom dia direito para a Sinara. Bom dia. É porque eu quero colocar outro aspecto aí jornalístico nessa Eu só história. queria fazer um parênteses, Sinara, porque é o seguinte, Pedro, levando em consideração que esse Musk é o mesmo que patrocinou o golpe na Bolívia e é o mesmo que formou uma aliança com Milei fortíssima lá nesse processo eleitoral de alinhamento total aos Estados Unidos, a gente não deveria estar mais ser um pouco mais aguerrido nessa batalha contra ele? Mas nós estamos, né? Primeiro, a gente tem que encarar o nosso papel como sociedade. Nós precisamos parar de terceirizar para o judiciário a luta política. Nós que temos que enfrentá-lo dentro do Twitter, fora do Twitter, nós temos que denunciar, mostrar que esse sujeito é um autoritário, que está querendo destruir a democracia brasileira. É isso, tem que mostrar isso, né, de todas as formas possíveis. Né? Eu acho que precisa ser demonstrado. Né? A segunda questão, eu acho que o ministro Alexandre mandou investigar o que dá para fazer hoje, dentro dos limites da lei. Né? E além, por exemplo, como falaram, cancelar o Twitter no Brasil, não tem motivo para isso ainda. Né? Seria um atentado à livre expressão, aí sim é o direito legítimo de livre expressão, nesse momento, cancelar o Twitter. Né? Agora, óbvio que se esse sujeito for desobedecer, quando ele fala em desobedecer a ordem judicial, é uma mera bravata dele, ele não desobedeceu uma ordem específica. Né? Na hora que ele desobedecer uma ordem específica, ele vai estar cometendo crime. E aí você pode começar a falar em tomar medidas mais duras. Por enquanto, ele foi muito esperto. Ele ficou só na generalidade e na bravata. Tem alguns indícios que vamos dizer, ensejam ele ser investigado, mas nada além disso. O ministro Alexandre, até agora, está agindo adequado e corretamente. Ele está indo até onde ele pode ir. Ele soltou lá, o ministro Alexandre, uma espécie de uma ameaça na ordem dele, que é legítima. Ele falou, não desobedeçam a ordem judicial, senão vão poder ter consequências. Isso não precisava ele falar, a lei fala, né? Mas, de qualquer forma, ele ressaltou que está na lei, que é uma forma de cautela dele. Está cautelando as pessoas, está alertando para que não descumpram a lei. Né? E parece que inclusive que o Musk, eu soube de madrugada, ontem, parece que ele recuou, né? Quer dizer, ele já está recuando e dizendo que vai obedecer à lei e recorrer, né? Que é o que deve ser feito. É assim que se reage uma democracia. Ele é contra alguma ordem que foi dada ao Twitter, ele recorra ao judiciário, ao sistema de justiça, e a justiça que vai ter decisão final, não tem jeito. Decisão final não pode ser dele. O que ele quer, Renato, é acabar com as ordens democráticas do mundo e ele ser um imperador. O capital dele, o poder econômico dele, se ampliar para o poder político de forma o máximo possível, é dar o máximo de poder para o capital que ele tem. É isso que ele quer, ele não quer democracia. Quando noticiaram lá a localização do carro dele, ele censurou dentro do Twitter, da casa dele. Ele praticou censura dentro do Twitter por outras razões também. Demitiu jornalista por razão de expor pontos de vista no Twitter. Quer dizer, então não é verdade. Esse cara ele é o tal negócio, né? É a ideia do privilégio da livre expressão. Ele tem livre expressão ampla, os outros não. Quando incomodar ele, não. Sinara Menezes. Não, o que eu queria falar é o seguinte, porque tem outro aspecto nessa história, que são os bilionários querendo tomar conta da liberdade de expressão, inclusive na imprensa, né? Porque teve a compra do Washington Post pelo Jeff Bezos, que acendeu o alerta anos atrás. E não sei se vocês viram um documentário que se chama Nobody Speak, que é um documentário sobre um site dos Estados Unidos chamado Gawker. Era um site que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, até que um lutador de luta livre, eles vazaram os vídeos do cara, e esse lutador começou a processar esse site Gawker, processar com muito dinheiro, e começaram a achar estranho de onde é que estava vindo a grana do cara, né? De onde é que o cara estava tirando dinheiro para processar o site. E aí descobriram que o dono do PayPal estava por trás das ações. O dono do PayPal. Por que o dono do PayPal queria destruir, como de fato destruiu o site? Porque eles tinham publicado uma notícia falando que ele namorava um cara. E ele não queria que as pessoas soubessem que ele era homossexual. Então, assim, é incrível o poder dos bilionários, né? Eles podem
destruir o meio de comunicação, né? A suspeita de quando o Jeff Bezos comprou o Washington Post, que ele ia comprar justamente para destruir, né? Infelizmente, isso não aconteceu. Mas o poder dos bilionários das empresas de tecnologia é gigante hoje. Eles querem... Hoje o Elon Musk quer provar que pode derrubar um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou do Brasil, aliás, desculpa. O Elon Musk quer provar ao mundo que pode derrubar um ministro da Suprema Corte brasileira. Olha o tamanho do poder desses caras. É impressionante. O Achille Mbembe fala uma coisa que é real, né? Aquele autor camaronense. O capitalismo mudou a sua espinha dorsal. Hoje a espinha dorsal do capitalismo é um triunvirato: capital financeiro, tecnológico e militar, né? São esses caras que dominam a estrutura do sistema. E eles têm muito poder e eles dependem muito do Estado. O capital tecnológico depende do Estado para desenvolver a tecnologia. Eles não vão fazer investimento em pesquisa de base, né? O sujeito investe em pesquisa quando está tratando de dar uma aplicação prática para a física quântica. Desenvolver a física quântica não gastaram R$1, tudo dinheiro do Estado. Hoje, 50% do mercado americano tem relação direta ou indireta com física quântica, né? Mas lá atrás, há um século atrás, não investiram R$1, ninguém investiu, né? Então, esse tipo eles dependem para isso. Os bancos dependem fundamentalmente do Estado. O Estado é o grande avalista dos bancos. O banco tem R$1 milhão depositado no banco, ele empresta 10. Por quê? Porque o Estado é avalista. Todo mundo sabe que se ele quebrar, o Estado vai lá e segura a bronca, né? Então, o banco é o grande avalista. E em países de terceiro mundo é mais selvagem. Os bancos vão e se apropriam direto do orçamento público, como é o caso do Brasil. Ou seja, essa gente precisa dominar a política, porque é essencial para a forma de reprodução do capital. Ao contrário do que eles dizem, de que eles querem liberdade, não querem Estado. Não querer Estado significa querer o Estado para si. Não é não querer que exista Estado. Muitos elogiam os Estados Unidos, é o maior Estado do mundo. O Estado mais poderoso do mundo, o que mais gasta, o que mais tem estrutura. Não existe empresa forte de Estado fraco nas relações internacionais. Isso não existe. Não tem um caso, né? Então, é assim que o capitalismo funciona. Ele depende do Estado e essa nova forma de capitalismo é ultra dependente do Estado. Então, precisam dominar o Estado, precisam dominar a política. Dominar as comunicações é uma parte relevante desse domínio. Vejam no Brasil, a nossa mídia comercial está totalmente dominada pelo mercado financeiro. Isso é real. Exato. Né? Exatamente. Isso é real. Até aquele jornal espanhol progressista que tinha aqui no Brasil foi lá ver do Santander. É o país. É o país, o Santander é sócio. Quer dizer, gente, é assim mesmo, é dominar a percepção social. E hoje eles querem dominar a internet, que ele se transformou num ambiente que a extrema-direita cresceu, mas que também cresceu visão. Nós estamos aqui, visões alternativas ao que está posto. Eles querem dominar esse ambiente agora, de forma total. E não podem ter uma regulamentação, eles não podem ter proteção real ao direito de livre expressão dentro da internet. O que eles querem é isso, é poder excluir quem eles quiserem da livre expressão e não serem responsáveis por nada que é feito aqui. Vocês podem notar que interessante, as redes elas querem uma coisa que é selvagem. Eles, de um lado, querem poder absoluto para excluir quem eles quiserem, com aquelas suas norminhas de controle lá, e, ao mesmo tempo, não querem ser responsabilizados pelo que fizerem, pelo que é veiculado dentro da rede. Ou seja, ele quer ter o poder sem ter a responsabilidade, é um poder imperial mesmo. Por isso que ele está certo, o Musk, quando ele falou que ele quer ser um imperador da livre expressão. Ele quer mandar sem limites. Ele quer determinar quem fala e quem não fala, quem tem voz e quem não tem voz. Porque essa é a forma de dominar a política e expandir o poder do capital dele. Ele quer poder e quer mais grana. É isso que ele quer. Ele está se lixando para a sociedade. Ele não tem a mínima empatia. Ele não tem a mínima preocupação com a liberdade. Ao contrário, ele quer destruir a liberdade. Então, isso é muito evidente, que o discurso dele deixa claro isso. Por isso que ele fala que ele quer ser um imperador da livre expressão. É ele mesmo que ele quer dominar a livre expressão. Ele quer dizer quem fala e não fala. O que pode ser falado e o que não pode ser falado, sem nenhum tipo de responsabilidade ante a sociedade ou o Estado. Ora, o Estado tem que reagir, o Estado tem que regular isso. Essa gente tem que ser posta no lugar deles. São bilionários. Pedro, você acha que
esse movimento do Elon Musk pode ter o efeito reverso de acelerar o projeto de fake news e a regulamentação das redes sociais no Brasil? Eu espero que sim, né? Espero que o Brasil continue dando um exemplo para o mundo de como nós, Estado, reagimos, né? Porque o Estado aí não é o Estado, estrutura, como eles falam, é a sociedade. Nossos antepassados conquistaram esses direitos, não foi à toa. Foi sangue na calçada. Foi sangue na calçada. Os direitos criados pelas revoluções ditas burguesas eram exercidos por homens brancos dotados de patrimônio ou renda, que é o que eles querem fazer voltar. Os trabalhadores aí foram massacrados em 1848 nas jornadas de Paris por Louis Bonaparte, mas décadas depois, surgem como atores políticos, décadas depois conquistam o direito a voto no pau. E os demais direitos também. As mulheres sufragistas, mais de 1000, foram presas no Reino Unido, muitas morreram, estouraram bomba em órgão público, práticas hoje tidas como terrorista, conquistaram o voto das mulheres no pau. Os LGBT também, os negros também, nada foi fácil. Então nós temos direito a que esses direitos sejam preservados para a gente entregar eles para gerações que vão nascer. Porque nós recebemos de quem se sacrificou no passado. E essa gente quer destruir esses direitos. Querem voltar a um tempo de privilégio. Querem ser a nova aristocracia. Como esse cara mesmo fala, eu quero ser o imperador da livre expressão. Ele quer mandar na livre expressão da gente. Nem a pau, Juvenal. Aqui no Brasil, não. Nós vamos ter que usar o nosso Estado para pôr limite nele. Tem que pôr, né? E ele briga com o Brasil porque é um Estado fraco. Na China, que proibiram o Twitter dele, ele canta pianinho. Ele canta piano, porque ele sabe que se a China enfrentar, ele destrói ele em 2 tapas. Então é isso que esse sujeito... Ele não enfrenta o Estado americano. Eu não vi ele fazer nenhuma campanha pro Assange. E a liberdade de expressão, doutor Elon Musk? Qual campanha que você vai fazer no Twitter pela liberdade do Assange? Não vai fazer, não enfrenta o Estado americano, tem medo, porque é mais forte. Enfrenta o Estado brasileiro, que não é nada na economia mundial, né? Porque quer dar um exemplo para o mundo que não se pode enfrentar a extrema-direita violenta, né? Eu acho que é isso que nós temos que tomar cuidado com esse sujeito. Agora, para isso, nós não podemos perder o eixo. Não podemos praticar atos autoritários. Não há prova ainda de que ele tenha cometido nenhum crime, nem de desobediência de ordem, nem de ataque à democracia. Existem apenas indícios. Ele tem que ser investigado. Apenas isso, que é o que vai ser agora. O ministro Alexandre está correto na decisão, nos limites que ela foi dada. Agora, ontem já deram espaço para uma live para o Terça Livre, do Alan dos Santos, que está banido da plataforma. Isso não seria também já uma medida que ele tem que o Alexandre de Moraes tem que exigir explicação, porque ele liberou ontem. Veja, eu não sei, eu sinceramente não analisei o caso, já ouvi falar várias vezes desse caso, mas a gente não tem tempo de... Eu sou professor, sou advogado, tenho que tocar minha vida, não dá para analisar tudo, né? Eu tenho um certo receio dessa coisa de ficar proibindo gente de falar. Tem alguns casos que eu vi todo o sentido, por exemplo, aquele Roberto Jefferson, eu vi, ninguém me mostrou, ninguém assim me falou, eu vi. Lives dele, vestido com aquela... É balaclava que chama aquela máscara aqui? Sim. Ou propondo que as pessoas vestissem aquilo, ele portando uma arma e falando para as pessoas resistirem à bala, a medidas sanitárias no meio de uma pandemia. Esse sujeito tinha que ser preso na hora. Nos Estados Unidos, gente foi presa. Nos Estados Unidos, que eles vivem falando aí, foi preso gente por fazer isso. Então, aquilo ali não tenho dúvida. Tem a menor dúvida que caberia uma prisão em flagrante desse sujeito, né? Agora, de resto, ficar reprimindo... Mas fake news, Pedro, fake news tem que reprimir. Tem que reprimir, mas é que eu não sei o que o cara fez. Eu estou falando aqui, eu não sei. Eu estou dizendo assim, você ficar reprimindo a emissão de opinião não pode. Só pode reprimir se tiver ameaça de violência concreta ou se tiver fake news, vamos dizer, que leve à destruição, que possa levar a movimentos de destruição da democracia e do Estado, né? Não é também qualquer fake news. Ou a honra das pessoas, etc. Quer dizer... E sempre com uma cautela em relação à censura prévia. Você tem que ter mecanismos reativos depois da informação ser divulgada. Nós temos como fazer isso. Excepcionalmente, você pode mandar parar de circular uma informação, por causa da ameaça que ela representa, né? Há interesse público muito evidente, muito candente, mas é algo excepcional. Não se pode usar isso como regra, né?
Eu tenho que estudar esse assunto, preciso estudar os casos para poder ter uma posição mais firme a respeito. Mas, como regra geral, me preocupa você ficar, vamos dizer, impedindo pessoas a priori de falar. Tem que deixar falar, né? E depois ele arcar com as consequências, né? Mas, assim, existem situações em que é justificável, sim. Esse do Roberto Jefferson, por exemplo, é absolutamente justificável você suprimir a possibilidade desse sujeito falar na rede em plena pandemia, quando ele provoca uma reação armada a ordens sanitárias. Isso é óbvio que põe a vida de gente em risco. Isso é mais do que um motivo para suspender a comunicação dele. Mas tem que ser esse tipo de situação radical. Eu não sei se isso está presente na fala dessas pessoas. Eu, francamente, não fui atrás para ver isso aí. Ô Pedro, e o governo numa situação dessa? O governo tem que ficar quieto e deixar o judiciário atuar? Ou, por exemplo, deveria ter algum espaço de ação? E que tipo de espaço? Além de fortalecer e tentar aprovar essa regulamentação das plataformas? Eu acho que o governo tem que fazer isso, provocar a produção de legislação protetiva da democracia, que regule que dê civilidade a essas redes sociais, né? Não pode ser a selvageria, né? O lugar que não tem regra, né? Então, agora, com a preocupação, obviamente, de manter vivo o direito de livre expressão, mas regulando, né? Para que o sujeito não use o direito de livre expressão dele de forma a ofender direito dos outros, né? Quer dizer, ou seja, regulação mesmo, limites, né? Vida civilizada. Então, precisa produzir esse tipo de legislação. Fora disso, acho que o governo tem muito pouco a fazer, né? O executivo tem que ficar um pouco piano nisso aí, porque não é papel dele, isso é papel da sociedade na luta política, do legislativo na aprovação. Pode, né? No discurso pode apontar que é uma invasão à nossa soberania, é um ataque à nossa soberania. Sim, quando houver ataque à soberania, é papel do executivo defender, né? O executivo tem o papel de representar o Brasil no plano internacional, então ele tem que exercer dentro dos limites de competência dele. Um bom papel que ele pode ter é a iniciativa de projetos de lei, é organizar a produção de projetos de lei e a sua aprovação pelo legislativo, priorizar isso. Eu acho que isso seria uma atitude muito boa. Outra coisa são outras formas de intervenção no meio de comunicação que ele deveria usar. Por exemplo, financiamento para quem queira ter iniciativa de montar novas redes de comunicação, novas plataformas, novos veículos, novas redes de TV, novos jornais. O BNDES precisa financiar isso, né? Porque nós temos que promover não a regulamentação no sentido de suprimir comunicação, mas nós temos que promover a pluralidade comunicativa. E as várias, vamos dizer, formas de pensar o mundo tenham representação no mundo midiático. No Brasil nós não temos, nós temos meia dúzia de família que é dono dos principais meios de comunicação, né? E na internet vence quem grita mais e quem tem mais grana para poder fazer aquilo. Como é que é? Repercussão, como é que é o nome daquilo? Reprodução, sei lá. Impulsionamento, etc. Quer dizer, então precisa haver financiamento estatal, né? O Estado precisa financiar, com coragem, financiar a produção e a pluralidade de meios de comunicação, né? Porque é assim que se resolve, não é você limitando no sentido de não deixar falar. A melhor forma de resolver problemas comunicativos é dar pluralidade, é deixar o pau comer, vamos dizer assim, no sentido de posições diferentes se conflitarem, desde que respeitem certos limites, né? Direito de minoria, você não pode querer reprimir minorias pelo fato de ser uma maioria, né? Que respeitem o direito à livre expressão, que respeitem, vamos dizer, a não ocorrência de violência contra a democracia, limites, né?